Quando eu paro para observar uma planta, uma flor, eu consigo também aprender a me observar, a olhar para mim e a olhar para o outro. Isso eu acho que é fundante, né, para a nossa vida, para a nossa formação e para o diálogo com o outro e com o universo. Estar num espaço que favorece com uma beleza natural é poder aproximar mesmo de todos os sentidos. O quanto é rico pensar do ponto de vista de onde estamos, na nossa comunidade, no nosso território, do que essas crianças de fato desejam e precisam para poder se desenvolver, né, do ponto de vista da qualidade e do respeito do que essa primeira infância precisa experimentar. Trabalhar com bebês e crianças é algo muito especial, é encantador, nos desperta sentimentos, nos faz pensar sobre o nosso fazer diário. Quando a gente observa uma criança brincando com algo que é natural para ele ou para a gente, é preciso ter essa sensibilidade nesse olhar, nessa escuta, porque são esses detalhes que vão nos nortear no nosso fazer. Nós temos um espaço que favorece essas interações, nós temos um espaço aberto para as famílias qualquer dia da semana e que esse espaço, essa natureza, esse verde, isso tudo dialoga com o que a gente faz e do que a gente propõe para as crianças. O Xangri-Lá é privilegiado porque ele tem um terreno enorme, ele tem uma parte de mata virgem ali, que ela é cuidada, ele tem uma horta, ele tem pomar, ele tem galinha. É um espaço natural muito enriquecido para aquelas crianças. A criança precisa dessa liberdade para ter essa experiência, né? Acho que falar um pouco do nosso processo, né, junto com o Centro Comunitário Jardim Autódromo, é super importante porque nós definimos juntos que este ano trataríamos da natureza como um elemento de humanização. Em um dos projetos que foi desenvolvido junto com as crianças, as educadoras tinham planejado implantar uma árvore que ela pudesse ficar na unidade, que ela pudesse crescer, que ela pudesse dar frutos. E as narrativas que surgiram foram as mais especiais que poderiam acontecer. E a minha mãe não tem. A minha mãe tem essa planta. Minha planta desce muito. Para a gente plantar aqui no Xangri-Lá, porque aqui tem muito espaço verde, para a gente poder cultivar, acompanhar ela crescendo, linda. A araucária chegando para ser plantada. Maria, pra cá. Maria, pra cá, vem pra lá. Nós vamos plantar essa araucária porque aqui já existe uma árvore. E por algum motivo ela morreu, ela não está mais aqui. Nós vamos plantar ela aqui do lado desse tronco. Existem elementos da própria natureza que traz possibilidades de experiência e de escuta para a criança. A possibilidade da gente perceber, por exemplo, o ar, né, e seus elementos, a própria terra, né, que é tão forte, né,
para a gente se sentir, para a gente se posicionar, a importância da água, né, nas nossas vidas, na vida do bebê, da criança, essa magia que compõe os elementos da natureza e os nossos sentidos. Nos provoca uma energia forte, potente, que faz com que a gente mergulhe na própria existência, né, na vida. Quando a criança consegue viver essas experiências de sentido, a gente pensa no caminho da qualidade. Isso aqui boia. Não afunda não. Afundou! Natureza é o acolhimento, é uma maneira que nos relacionamos com o todo, e que onde as dinâmicas têm que estar presentes. A água, o fogo, a terra, as pedras, a floresta, os animais, somos parte dessa dinâmica. E achar nosso lugar nessa engrenagem nos traz a alegria de ver a abundância de recursos. Uma das coisas mais lindas que encontrei no Shangri-La foi a disposição de formação mesmo, de sensibilização dos professores, das professoras, das monitoras, vendo que o trabalho não acontece só na sala de aula, acontece quando a gente faz a ponte com o fora. O que está fora está dentro, está fora. Quando a gente olha, né, para essa integralidade, a gente vê que a natureza traz muitos elementos para as crianças poderem brincar, usar, pesquisar, interagir com esses elementos de uma maneira mais profunda, né? Vendo toda a sua complexidade, vendo para que ela serve, como é que eu posso usar, como é que eu posso preservar. Olhar para aquilo que está dentro dos espaços, dos ambientes, como é que a gente cria um ambiente acolhedor e trazer para esse ambiente mais natureza. Então, assim, se eu quero ter elementos naturais, eu preciso pensar muito nos cuidados e fazendo um paralelo disso com a observação das crianças. Como é que eu posso, a partir da observação das plantas e dos cuidados que ela me demanda, como é que eu posso olhar para as crianças e olhar os cuidados que as crianças também demandam, né? Você não precisa trabalhar pedagogicamente esses elementos de uma maneira apartada da vivência e da experiência das crianças. Eu acho que são coisas imensuráveis que a gente precisa viver para acreditar no que as crianças fazem, no que elas falam, nas questões que elas levantam, nos diagnósticos que elas fazem a partir do que elas estão vendo. E é isso que contribui para a formação delas. É isso que faz com que as aprendizagens delas sejam potentes, que elas se tornem seres que podem pensar, podem se expressar, podem falar do que sentem, porque ela teve alguém na infância dela que contribuiu para isso, que respeitou o seu tempo, que deu a ela oportunidades, que respeitou a sua fala, que teve escuta para ela, que fez com que ela se sentisse um ser de verdade. Pensamos, por exemplo, o quanto que o nosso trabalho, a nossa proposta pedagógica, educativa, de parceria, foi potente para essa comunidade como um todo, que envolve os bebês, as crianças, os educadores, os formadores, os pais. Quanto que o SEI é potente para dialogar com os outros, né, e com o meio, né, o respeito à comunidade, o respeito a todos. Shangri-La é uma rede, pertencemos a uma rede e temos que imaginar que somos uma floresta de ajuda simultânea. Somos árvores diversas, cada um é um tipo de árvore, mas nossas raízes ancestrais estão entrelaçadas. E aí percebendo que está tudo tão integrado, né? Comida, brincadeira, o tempo, o espaço preservado. Então, realmente faz sonhar que a Shangri-La é um modelo, uma referência para que possa se expandir por aí. E a importância de multiplicar, né? De poder passar para frente essa ideia de que a alegria está muito mais perto, né? Ela está contida numa semente, contém toda uma floresta. Então é necessário plantar os corações,
os terrenos, é necessário ficar descalço. É tão precioso, né? Essa união com o todo. Eu penso que quando eu quero ser acolhida, primeiro eu preciso acolher com dignidade, com qualidade, com respeito e com um lugar organizado, bem preparado, com situações das experiências do dia a dia das crianças, toda a estética, né, do ambiente, a estética que fala por si só. O Shangri-La ele é lindo, independente de outras composições, mas que a arte contemporânea, as nossas próprias experiências de olhar, de apreciação, faz com que a gente vai melhorando isso nas nossas experiências com as crianças. Olhar para o dia a dia, ter escuta para as crianças, para o que elas estão fazendo, para o que elas estão nos dizendo com esse seu fazer diário. Nós temos que levar para eles possibilidades deles explorarem com autonomia, para que eles conheçam suas possibilidades, para que eles investiguem, para que eles façam as descobertas que são necessárias para eles e não que atendam uma necessidade do adulto. Esse espaço tem que estar favorecendo a criança em todos os momentos. A escola ela é um polo de disseminação de uma concepção de criança. De uma criança potente, de uma criança que precisa ser olhada, ser cuidada, mas que ao mesmo tempo pode ganhando autonomia, né? Pode construir conhecimentos novos, pode ter desafios, né? Como isso é potente, como isso é importante para a nossa sociedade, proteger as crianças e colocar as crianças sempre em evidência, em primeiro lugar, e respeitá-las. E a criança que habita dentro de nós, as crianças em si, são sementes que precisam de muito cuidado, de inspiração, de um lugar seguro, para que as suas próprias habilidades, seus talentos floresçam de alguma maneira. Por isso que me faz muito feliz ver que o trabalho tem inspirado dinâmicas socioeducativas que trazem muito alegria, né? Desde o que você come, o que você veste, o material que você utiliza, com a continuidade da vida, em todos os sentidos. Que também coloca na salada, no molho para salada, é bastante usado aqui, o hortelã. Quanto os elementos que nós plantamos, que as crianças cultivaram, que a equipe de apoio cultivou, vem para a mesa, com a delicadeza do movimento de um corpo que vai, que volta e que leva um belo de um arranjo para a mesa. Né? Esse movimento do cultivar, do colher, do respeito e do conhecimento. Aí ela brota, e aí pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir o que for, que ela aguenta, ela segura. No sol quente, ela se retrai. Aí por isso que dá a aparência de folha murcha. Mas quando no entardecer, depois das 14 horas, ela já começa a reviver, e aí ela já fica com as folhas bem viva novamente. Capuchinha, ela pode ser utilizada
para ornamentar saladas, bolos. Ela é comestível, tanto a flor quanto a folha. A folha pode ser comida como salada e também refogada. E o melhor horário para se colher a flor da capuchinha tem que ser de manhã, que é quando elas vão estar abertas, porque quando o sol esquenta, elas se fecham. Aí colhemos e mantemos ela na água fresca para ela não murchar. Uma azedinha, né, um punk que a gente tem aqui no SEI. A gente usa muito ela na salada, no dia a dia. E é usado também para fazer suco, juntamente com a maçã. Eu acho lindo e poético abrir o portão, as portas para o evento, né, da mostra, da exposição, dos trabalhos, né, das crianças. Eu penso que muito magnífico entender que esse portão ele foi aberto o tempo todo. É mágico perceber o encanto, a leveza das crianças e das famílias, podendo não só apreciar, mas vivenciar, experimentar, né? Fazer essas experiências que eles tanto vivem. De fato, a mostra cultural não foi no sentido de só mostrar tudo que as crianças fizeram e que os professores produziram, mas como aqui isso pode ser demonstrado para as famílias e para a comunidade. Por quê? A escola ela tem um poder muito grande de mudar culturas, mudar pensamentos. Então, o principal pensamento que ela pode trazer para aquela comunidade, além desse foco, né, do respeito à natureza e ver a natureza como aliada, é olhar para as crianças e pensar que as crianças têm uma cultura, que elas têm uma inteligência, né? Que elas têm formas de pensar e de fazer que precisam ser respeitadas, que a gente precisa conhecer mais isso. Nesse momento da exposição que as famílias estão presentes, que as crianças correm, que as crianças levam a mãe até a sala, até para apresentar a educadora de referência, isso tem um significado muito grande. Para a criança, principalmente, eles nos dizem isso, que o quanto é valioso para a criança a presença da família no espaço e o quanto isso nos faz acreditar e nos tornar desejosos cada vez mais de trazer essa família, porque o nosso objetivo é oferecer o melhor para as crianças sempre. Pode ter certeza que eu tô lá pra ver a liberdade te trair e precisar de alguém. Tudo correr bem, não precisar avisa. Parece até que o vento traz o sentimento. Ai, ai,
falar de natureza é uma coisa que a gente precisa, né? Nós queremos avançar nisso, nós queremos avançar. A gente vai continuar com a questão da natureza, mas com outra perspectiva, com a perspectiva do consumo consciente, porque o consumo é o maior inimigo da natureza. Então, assim, é ligar com a natureza, mas ligar da perspectiva de outras transformações que elas precisam fazer em relação ao consumo. A gente discutiu isso recentemente, a gente não quer uma mudança, a gente quer uma transformação. Mudar é muito fácil, mas você precisa dar um sentido para a sua mudança para que ela seja interiorizada, né? Interiorizar esses conceitos, interiorizar esses comportamentos que a gente está querendo mudar é outro processo, né? E precisa do envolvimento. Então você tem que saber como envolver as pessoas, né? Para que elas realmente desejem a transformação. Aquilo precisa estar, de fato, entendido como um processo meu que eu preciso adotar como transformação. Mas que faz muito sentido você olhar que as coisas estão interligadas. Quanto você consegue enxergar um minúsculo elemento, você consegue também olhar para o todo, para o outro, né? Conseguir entender o outro. Importante é escutar mesmo, é parar, é silenciar. Ser e estar é muito mais profundo quando a gente está e consegue entender tudo que está à nossa volta. Cada vez mais entender que a natureza é algo que não tem distanciamento do humano, né? Que ele entrelaça as nossas vidas. E isso faz, né, com que eu consiga seguir, né, trilhar o caminho da escuta, de entender também a possibilidade da leveza de levar a vida, né, com ternura. Esse movimento que eu acho que a própria natureza nos ensina. Estar aqui no SEI Jardim Shangri-La, poder conviver com todos os elementos que compõem este espaço, me faz muito mais próxima da vida.